Boa noite, pessoas. Essa é uma boa forma de chamar todo mundo para ouvir a gente aqui pela Rádio Vibe Mundial. Esse programa é organizado pelo Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, e nós estamos fazendo 30 anos esse ano. E temos comemorações por aí, vocês já ouviram. Nós temos um simpósio dos 30 anos, 2 dias, com boas discussões para profissionais de saúde, em especial profissionais de saúde mental, nos dias 30 e 31 de outubro, aqui em São Paulo. Fiquem sabendo, procure no nosso website. Mas vocês sabem que eu trago convidados aqui com uma série de objetivos, trazer novas comunicações, novas ideias, estudos, visões de mundo diferentes. Uma boa parte dos nossos convidados aqui, por uma razão, vamos dizer assim, da própria formação profissional, são psicólogos. E hoje à noite eu tenho aqui do meu lado Carla Secarello. A Carla Secarello também é psicóloga, também trabalha com questões de sexualidade, sexologia, também já há algumas décadas, e a gente tem mantido um contato e cuidados e estudos ao longo desse tempo todo. E eu quero agradecer você estar aqui com a gente, porque afinal de contas nós vamos conversar coisas boas para as pessoas. Com certeza, para mim é um grande privilégio estar dividindo esse espaço aqui com você hoje, nesse programa, porque o Oswaldo foi meu professor na universidade, já faz tempo, mas olha, é por causa dele que eu passei a estudar sexualidade. Então é por causa dele que hoje eu estou podendo estar aqui. Nós tínhamos um grupo de estudos e produzimos uma série de estudos, pesquisas e publicações. E isso eu acho que é uma das coisas importantes, pelas quais também eu resolvi te chamar, porque você também sempre buscava conhecimentos, estudos. Sim. Isso é importante. Eu estou querendo dizer isso para as pessoas que estão ouvindo, porque muitas vezes as pessoas, principalmente na sexualidade, têm opiniões. E assim, a nossa opinião pessoal serve para a nossa vida. Às vezes, porque também nós trabalhando no consultório, a gente percebe que muita gente tem opiniões que não deviam ter, e isso está prejudicando a vida sexual dessas pessoas. Então, vocês estão ouvindo? Que tal começar a ouvir o que nós vamos conversar aqui? Carla, sim, sobre o que você vai falar mesmo? Hoje a gente combinou de falar sobre os segredos da intimidade, né? Segredos da intimidade. É isso aí. Olha, eu acho que tem bastante a ver com o que nós estamos falando agora. Explica, o que você quer dizer com segredos da intimidade? Para nós começarmos a conversar, porque vamos falar de coisas boas. Cafezinho? É isso aí. Bom, eu vejo que quando a gente fala de intimidade, quando a gente usa essa palavra, as pessoas num primeiro momento, eu acho que já liga muito a intimidade com a questão sexual, né? Pelo menos eu vejo na grande maioria das pessoas. Porém, quando eu falo da intimidade, eu falo além da questão sexual, né? Além da cama, assim, né? É uma conexão, um entrosamento, que você acaba estabelecendo uma relação, vamos dizer assim, de confiança com o outro, você se abre, você se mostra. Então, para mim, a intimidade ela vai além da questão da cama, entendeu? Essa é uma coisa que nós temos trazido aqui, muitos convidados trazem, para demonstrar que a questão sexual ela não se regionaliza nos genitais. Exato. Ela não é exclusiva dos genitais. Porque quando nós humanos falamos de sexo, nós falamos de muitas coisas. E quando você propôs a falar de uma intimidade, eu fiquei pensando, caramba, intimidade é algo que pode unir uma ou algumas pessoas que têm alguma proximidade. É isso? Ou afinidades, né? Eu diria, afinidades, talvez. Gostei do plural. Então, conta assim, o que vem para você, o que te vem à cabeça quando você fala afinidades? Quais são os tipos de afinidades que pessoas deveriam estar localizando nas suas intimidades? A gente escuta muito, assim, o senso comum, né? De que tem aquela história de que os opostos se atraem, né? Olha, Oswaldo, depois que a gente estuda e a gente começa a atender casais, as pessoas do consultório e tudo mais, eu acho esse negócio aí, essa frasezinha aí, ela é meio perigosa de se levar muito ao pé da letra, porque
Eu não acho que é bem assim. Ao longo de um relacionamento, quando as pessoas elas são assim muito diferentes, por exemplo, gosto musical, um gosta muito de estar com a vizinha é bom, né? Conversando com a vizinha, o outro não. Ou então gosta mais de estar em família, outro não, nem tanto. Ou uns têm conflito com a mãe, o outro não tem. Enfim, até mesmo, por exemplo, com relação a amizades ou tipo de trabalho. Às vezes um ganha mais do que o outro, isso pode trazer um certo conflito, porque a cabeça é muito diferente nesse sentido. Então, aí eu vejo que muito diferente traz problemas com o passar do tempo. Então, Claro. quando eu falo de afinidades, eu estou me referindo a pessoas que têm, claro que não é tudo, não é 100%, mas que uma boa parte das coisas na vida sejam, assim, o casal, ele se entrosa, ou pelo menos se dispõe a fazer acordo com o outro, porque tem uma cabeça mais aberta, entende que eu preciso respeitar o outro lado, assim como o inverso, e aí vai, né? Quer dizer, a intimidade também implica as diferenças, porque o respeitar a diferença naquele momento, Sim. por aquela razão, é necessário, é importante, porque existem diferenças, mas você está me também apontando que essa intimidade são muitas pequenas coisas que trazem essa aproximação. É verdade. Por exemplo, uma ocasião eu peguei um casal para atender de que ele era apaixonado por rock, mas ela adorava sertanejo. Era uma briga incessante dentro de casa, porque ela queria um tipo de música, ela gostava de tomar banho, cantando as músicas sertanejas, e que o sertanejo puxava pro pagode, Tá. e ele, rock, né? Punha o rock naquela altura, muitas vezes, que ela ficava enlouquecida. Então, assim, isso era motivo de muitas brigas dentro da relação. Aí eu te pergunto, quando namorou, Não sabia? não sabia? Sabia. Né? Não curtiu, Pois será é. isso? Você está contando algo que é importante todos lembrarem. Nós sempre sabemos a diferença, mas a gente quer se aproximar pelo positivo, pelo aquilo que nós gostamos. Por isso que quando você se propôs a falar de intimidade, eu disse, gente, isso aqui é importante para o relacionamento de casal, não é? Porque embora nós estejamos, sim, podemos falar, nós estamos falando de sexualidade, mas o entrosamento, essa coisa é importante. Quer dizer, eu posso gostar de rock, a minha esposa pode gostar de música brasileira, e a gente pode assistir o show do MPB4, não é? Pode, tudo bem. Viu? A gente faz sim. Lógico. E a gente vai gostar? Vai. Por que não? Afinal de contas, a vivência que podemos ter num show de música, ela pode ser uma vivência emocional independente do estilo de música. Isso também tenho que lembrar. Mas nós temos que ter aquela disponibilidade. Puxa, vou sim. Mas a gente está fazendo um favor? Não. Nós estamos participando. Isso. E quando você fala de intimidade, me vem à cabeça uma série de coisas. Porque, afinal de contas, nós sabemos de alguns costumes da outra pessoa, nós tomamos cuidado com a outra pessoa toma cuidado com nós. Exatamente. E eu acho que essas coisas é que ligam intimamente as pessoas, um casal. Exato. Que é diferente de simplesmente, não, eu gosto porque eu gosto, olha, eu gosto do seu físico. Sei, 40 anos depois, os físicos mudam. Você continua gostando a intimidade. Exato. Você olha, eu estou gostando para onde a gente está indo, porque isso começa a mostrar para você que está assistindo ao vivo, mas assim, assistindo pelo YouTube depois, pelo Spotify, por onde seja depois, porque essa é a nossa vantagem de hoje, que não tinha antes, né? É verdade, antes não tinha essa facilidade toda, né? E hoje ainda bem. É isso aí, é passar informação mesmo, né? Mas sabe, Oswaldo, desse negócio que você está falando aí desse entrosamento, que a gente está falando da intimidade e tudo, eu também acho que quando você fala do termo disponibilidade, eu gosto desse termo, porque é exatamente isso. Porém, eu acho que só é possível isso acontecer de uma maneira positiva é quando o casal tem uma comunicação boa, sabe? Porque não tem como a gente adivinhar, né, o que acontece na cabeça. Então, eu acho que se você pode dividir com o outro através de uma comunicação bacana e explicar, olha, eu realmente não topo muito aí, negócio, mas eu vou com você, eu vou te fazer companhia, eu vou, sabe? Participar. Essa disponibilidade, você fala. Mas isso você precisa
Hablar, né? Hablar, precisa conversar, né? Pois é. Você, assim, outros colegas de profissão, você imagina que falam dessa questão de comunicação, porque afinal de contas, sempre que nós no consultório vemos casais, a gente percebe que comunicação é algo que tem que ser construído. É isso aí. E essa construção muitas vezes não é feita porque as pessoas partem de princípios errados. Aquela história que eu falava de opinião. Não, eu não preciso falar nada para ela porque ela sabe o que eu estou pensando. Sabe, Lê pensamento agora. Agora eu estou falando até jocosamente com vocês, mas talvez muitos de nós pensemos assim, né? Que não preciso contar. Preciso sim. Eu preciso dizer que eu estou triste, eu preciso dizer que eu estou com dificuldades, que hoje eu não estou bem, que eu não dormi bem essa noite, mas posso dormir bem a outra noite. Exato. É necessário continuadamente estar acontecendo, porque nós estamos em mudança constantemente. Constantemente. Mas, Carla, ainda em intimidade, é que me vem imagens assim. Você se lembra de uma técnica que a nossa amiga, a Aparecida Favoreto, propunha sobre as frutas? O banquete de frutas? No momento com o casal. Sim, lembro, sim, faz tempo. Mas é que eu fico pensando numa coisa. Assim, a gente pegar um pedaço de fruta com os dedos e colocar na boca de outra pessoa, eu sempre fico imaginando, não é qualquer pessoa que a gente vai fazer isso, e não é qualquer pessoa que a gente vai permitir fazer isso. Gente, nem amigos muito próximos, porque se um amigo muito próximo, ó minha mulher, assim, chegar a botar alguma coisa, comida na minha boca, tipo... Já vai ficar estranho, né? Oi? Lógico. Eu sempre me lembro que, assim, eu sempre uso esse argumento. Olha, hoje só tem uma pessoa que eu permitiria isso, que minha mãe morreu. Porque a minha mãe, assim, eu permitiria uma vez. A segunda vez eu já olharia... Não precisa, né? Porque intimidade é isso. Tem coisas que a gente permite que outra pessoa se aproxime, esteja próxima, faça coisas. Isso a gente pode listar um monte de coisas. É assim que a gente vai conversar com os casais na nossa frente, é? Exatamente. Gente, já estou tendo ideias para essa semana. Você que está assistindo, se eu for te atender essa semana, começa a prestar atenção que nós vamos conversar de algumas coisas assim. Mas é isso mesmo, né? Porque você, com certeza, tem muito mais experiência do que eu. Você recebe um casal aí, fica sentado ali na tua frente e tal. Mas é verdade. Você não percebe quando esse casal, por exemplo, não é entrosado em nada, o casal mal conversa. E a gente sabe que esse diálogo empobrecido vai contribuir para uma intimidade zero, para o entrosamento zero, ou vice-versa também, né? Se tiver uma intimidade, mas também não troca, essa intimidade, acho que com o tempo vai, né, ladeira abaixo. Então, eu acho que a gente separa para poder explicar, mas, na verdade, isso tudo está muito junto, né? Verdade. Porque quando a gente fala comunicação, muitas pessoas podem imaginar assim, então é só a gente aprender a se comunicar? Então, sim, mas não é tão simples, porque a comunicação tem um monte de coisas juntas. Porque parece que as pessoas pensam que comunicação é só falar. Mas eu expresso emoções, eu falo de emoções, eu tenho movimentos de corpo, eu olho. As pessoas não sabem nem que assim a nossa pupila aumenta e diminui de acordo com as nossas emoções. Nós estamos comunicando sem sequer perceber, se dá conta. É verdade, é verdade. Olha. Você lembra, não tem uma técnica que a gente pede para os casais sentarem um na frente do outro e não fala nada, mas ficam só se olhando assim? Eles ficam extremamente incomodados, né? Quer dizer, você está contando que a comunicação não verbal precisa ser treinada em qualquer casal. Qualquer casal. E às vezes a gente... Não, porque tem que falar. Tá bom, tem que falar. Eu acho que assim, nós adultos precisamos usar as palavras. Porém, como é que nós estamos comunicando o tempo todo sinais não falados, não verbalizados? Uau! Então, e aí quando você tem uma intimidade, né, bem bacana, eu acho que às vezes a pessoa te dá uma olhada assim, você já comunicou, você já percebeu. E você está contando que os casais vão se comunicando e tem sinais no cotidiano que demonstram essa aproximação mais especial. E aproximação especial porque as outras pessoas à volta nem perceberam. Fez um movimento de... É que nem jogador de truco, né? Se você é do interior de São Paulo e joga truco, cartas, já estão sabendo o que eu estou falando. Porque, assim, para jogar truco, a gente inventa um monte de sinais para comunicar e não falar. Exato.
E isso o casal precisa ter, né? O casal precisa aprender isso. Uau! E tem a ver com intimidade. Pois é, quando a gente fala intimidade, as pessoas já estão pensando, estão duas pessoas em cima da cama. Também. Mas não é só. Não é só. É isso que eu falei, que no começo eu acho que as pessoas remetem, né, a intimidade à questão sexual. E não na cama, né? E não é só isso. Né? Se a gente começa a falar aqui, nós vamos abrir esse leque cada vez mais. Né? Para falar de intimidade. Então entra a comunicação, entra gostos e assim por diante. Inclusive na questão sexual, porque se você não falar, não comunicar o que você gosta ou deixa de gostar, começa a ter problemas. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem casal que às vezes assim, a mulher ela percebe que a relação está um pouquinho assim desaquecida, tal, e ela quer trazer um brinquedinho, alguma coisa para a relação, e aí, né, eu conversando com o pastor, eu falo, então, você já conversou isso com ele? Você já trocou alguma ideia com ele nesse sentido? Porque de repente você chega lá, pim, tá aqui. Na surpresa. E aí? O que você está pensando? Exato. O cara vai pensar milhões de coisas, né, também. É porque, se é combinado, as coisas começam a ser mais facilitadas para os dois lados. Esse combinar, então, tem a ver com essa comunicação. Mas você acabou de contar uma outra coisa. Na situação sexual, é um pouquinho mais até delicado e complicado, porque as pessoas não falam dessas coisas de maneira aberta. Exato. Eita! Estão me ouvindo? Então, ouçam o que a Carla Secarello está contando aqui para a gente essa noite, que diz respeito à comunicação e diz respeito a como vocês funcionam em intimidade. A intimidade de um casal depende de falar a respeito, depende de saberem o que vocês estão querendo, o que vocês gostam ou deixam de gostar. Perfeitamente. Isso aí. O que mais que você andou pensando nessa questão de intimidade do casal aí? Olha, Oswaldo, eu tenho muito batido bem nessa tecla, assim, sabe? Principalmente da questão da comunicação. Isso, para mim, é um ponto, assim, eu diria que, vamos dizer, é o pontapé inicial, sabe? Porque é o que você falou. Se você não constrói essa comunicação ao longo do teu relacionamento, eu vejo que as relações elas tendem a não dar certo. Né? Ainda mais hoje que nós temos assim uma gama imensa de informações, de estímulos, né? de coisas que desorientam um pouco a pessoa daquilo que ela estava levando a vidinha dela ali, né? Tira ela um pouco da caixa e isso pode atrapalhar. Então, eu vejo que se a relação... Eu acho que a relação ela se fortalece e, consequentemente, você vai criando essa intimidade, que é isso, poder conversar, poder fazer coisas juntos, mesmo que eu não gosto, mas eu respeito o outro, que vem através dessa construção desse diálogo, sabe? E isso é desde o início. Se você começa a namorar... Eu acho que namoro é para isso. Você tem que começar a namorar para você poder ir entendendo a outra pessoa, ver até onde você também é capaz de ceder nessa relação ou não. Muito embora isso vai mudando ao longo do tempo que você fica com essa pessoa, né? De repente, aquilo que você cedia antes, hoje já tem que ser uma outra coisa. Mas é por isso que você usou o termo construir. A construção do relacionamento se dá sempre ao longo de todos os anos. Não adianta duas pessoas estarem juntas há 30 anos. Não, elas estão ainda em construção, porque as coisas estão mudando por uma série de razões. Nós estávamos chegando aqui na rádio e vimos que estava assim, marcando 9 graus ali no termômetro lá fora. Caramba! Mas ontem não estava frio assim. Quer dizer, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, as coisas mudam. A temperatura, o clima muda. E o casal? Nós mudamos porque envelhecemos. Envelhecer não significa ficar mal, ficar ruim. Mas é necessário reaprender coisas que antes a gente fazia, não pode fazer agora. Hoje a gente faz coisas que antes não fazia. É verdade. Surgem filhos no meio do relacionamento. Você está trabalhando, de repente você não está mais.
Aí você perde, às vezes, um parente, uma mãe, um pai que fazia uma grande diferença na tua vida e isso interfere na relação. Quer dizer, são tantas coisas que surgem. Então, quando eu falei para você que eu gostaria de falar sobre os segredos da intimidade, na verdade, não era nem tanto a cama em si, mas era muito sobre isso, porque eu tenho estudado bastante isso ultimamente. Tenho escrito assim, algumas coisinhas, mas mais para mim, assim, para nortear um pouco o meu trabalho no consultório. E eu chego à conclusão de que essa comunicação ela é fundamental para qualquer relacionamento que a gente tem, né? Quem dirá um relacionamento afetivo, amoroso, né? A vida a dois, eu acho bem complexa, por sinal, porque não é fácil, né? Você manter uma relação assim, a conquista é muito mais fácil, eu vejo, mas a manutenção de uma relação, ela necessita que tenha comunicação para que essa intimidade ela possa ficar cada vez mais, sabe, mais forte, mais gostosa de você estar com o outro, sabe? É um pouco por aí. Hoje você está trazendo um tema que é buscar compreender como que um casal pode desenvolver um relacionamento longo, porque ele precisa se reinventar, reconstruir, construir de novo, usando o argumento da comunicação, que já deve ter acontecido lá no começo, mas existem mudanças, inclusive, de estilos de comunicação. Totalmente diferente, né? Mas você está contando uma coisa que me vem assim, nós já estamos para terminar daqui a pouquinho, mas é como se você dissesse, olha, deveríamos ter, assim, cursos para casais, a cada 2 anos os casais passarem assim um mês conversando em grupo com orientadores sobre novas formas de comunicação. Até dou um sorriso aqui agora, né? Porque assim, não é tão simples, mas existem sim grupos de casais, de terapia de casal, exatamente por causa disso, gente. E nos Estados Unidos tem tanta coisa diferente nesse sentido, né, Oswaldo? Assim, que trazem, né, possibilidades vamos dizer, de conversas, de melhorar essa intimidade, né? Nós somos uma cultura, que todo mundo acha que assim no Brasil, né, é tudo oba-oba, né? Nós já sabemos que não é. E assim, que assim, as pessoas sofrem pela falta de uma sensação de poder falar, discutir, negociar, inclusive fazer coisas. Então, você está nos ouvindo, se você está sozinho, ouça direitinho aí, porque nós precisamos pensar a respeito. E não estou dizendo para ouvir nós dois aqui, nós não estamos aqui para dar aula. Essa é uma coisa. Nós sabemos algumas coisas? Sabemos, mas nós temos que viver as coisas que todos vivem. Então, nós estamos conversando com vocês hoje sobre como é que cada um de nós tem a necessidade e a obrigação de buscar aquilo que a gente chama de intimidade para descobrir o segredo. A cada um par de anos, nós temos que descobrir novos segredos. É isso mesmo, cara? Eu acho. Ótimo. Eu acho. Acho que é um pouco por aí, sim. Você pode fazer uma retrospectiva e ver como é que era o início da tua relação e como é que ela é hoje. Isso. Você vai perceber uma série de mudanças. Por exemplo, antes você se vestia de um jeito, hoje você está se vestindo de outro. Antes você falava menos, agora você pode falar um pouco mais ou vice-versa. Então, assim, tem mudanças ao longo do tempo, não é verdade? É isso. Ouviram? Vocês estiveram aqui ouvindo a Carla Ceccarello, é uma psicóloga, sexóloga, é alguém que trabalha com indivíduos casais com queixas sexuais e emocionais. E aqui no Café com Sexologia, todo domingo, às 8h30 da noite, nós estamos aqui com assuntos novos. A maior parte das vezes eu venho aqui e trago convidados para conversarmos sobre coisas diferentes inclusive das coisas que eu posso trazer e conversar com vocês. Mas eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu adorei te ver, fazia um tempão que a gente não se via. Meu professor me iluminou meu caminho aí, hoje eu tô aqui. Toda estudando sexualidade. Já fico envergonhado aqui. Obrigado, Carla. Não deve. Obrigado pelas palavras. Vejo vocês domingo que vem. É bom falar com vocês. Assistam a gente sempre aqui, às 8h30 da noite, ao vivo, ou assistam durante a semana no YouTube nosso, do Impassex, ou da Rádio Vibe Mundial, ou no Instagram, Café com Sexologia.
Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.